Em organizações públicas e privadas, resultados sustentáveis dependem cada vez mais de como as lideranças conversam, escutam, decidem e aprendem em tempo real. Este estudo se insere nas linhas de pesquisa em liderança contemporânea, comunicação organizacional, saúde mental no trabalho, cultura de aprendizagem e governança ética, conectando evidências científicas a desafios cotidianos como ruídos de alinhamento, conflitos improdutivos, retrabalho, perda de talentos e falhas de execução em ambientes presenciais, híbridos e digitais. A aplicabilidade é direta, os achados orientam programas corporativos de desenvolvimento de lideranças, capacitações de gestores de pessoas, formações de multiplicadores internos e intervenções em cultura de diálogo com indicadores de acompanhamento. Ao tratar a escuta ativa como competência técnica e ética, o artigo apoia a redução de riscos psicossociais, o fortalecimento da confiança e a melhoria da qualidade do serviço, com aderência a exigências contemporâneas de proteção de dados e respeito às diferenças. O conteúdo oferece base sólida para palestras e treinamentos executivos, com linguagem acessível e rigor acadêmico, favorecendo decisões de investimento em desenvolvimento humano com retorno mensurável para clima, produtividade e reputação institucional. Liderança forjada para século XXI, comunicação avançada e escuta ativa como competências essenciais para os novos tempos, baseada em evidências direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Janeiro de 2026. Resumo. Este artigo analisa como a comunicação avançada e a escuta ativa sustentam uma liderança capaz de responder às exigências do século XXI, combinando evidências empíricas recentes e fundamentos clássicos das ciências humanas. Parte-se do problema de pesquisa, de que modo práticas comunicacionais orientadas por evidências influenciam segurança psicológica, confiança, desempenho e bem-estar em contextos presenciais, híbridos e digitais. Adota-se uma revisão integrativa de literatura, com síntese narrativa e triangulação conceitual, priorizando estudos publicados entre 2016 e 2025 em periódicos indexados e editoras acadêmicas, além de obras basilares sobre comunicação interpessoal. O recorte considerou pesquisas quantitativas, qualitativas e meta-análises, com foco em liderança, comunicação interna, escuta, voz do trabalhador e climas de trabalho, excluindo materiais opinativos e textos sem revisão por pares. Os achados indicam que a qualidade da escuta, entendida como atenção, compreensão, validação e resposta responsável, é mediadora central entre comportamentos de liderança e resultados coletivos, reduzindo ruídos, conflitos destrutivos e retrabalho. Evidências de pesquisas sobre voz do trabalhador, liderança inclusiva e segurança psicológica sugerem que líderes que comunicam com clareza, empatia e consistência aumentam a disposição para falar sobre riscos, erros e oportunidades, fortalecendo a aprendizagem e inovação. Também se observa que a comunicação avançada requer competência ética e regulatória, particularmente diante de proteção de dados, diversidade e uso de tecnologias de monitoramento, evitando práticas que erodam confiança. No plano prático, o artigo propõe um modelo analítico em 4 movimentos interdependentes, alinhados ao ciclo de trabalho real, que integra preparo comunicacional, escuta ativa, devolutiva estruturada e aprendizagem coletiva, com indicadores qualitativos para avaliação em programas corporativos. Discute-se, ainda, que escutar não equivale a concordar, mas a produzir compreensão verificável e decisão transparente, reduzindo assimetrias de poder. Conclui-se que lideranças forjadas para os novos tempos não dependem de carisma, mas de disciplina comunicacional baseada em evidências, sustentada por rotinas de escuta e por ambientes seguros para o diálogo. Recomenda-se ampliar estudos no contexto latino-americano, com desenhos longitudinais e medidas multimétodo, para testar mecanismos causais e impactos sobre saúde mental, qualidade do serviço e produtividade. Como limitações, a revisão dependeu de heterogeneidade metodológica, como contribuição, oferece linguagem aplicável a treinamentos corporativos. Palavras-chave: liderança contemporânea, comunicação organizacional, escuta ativa, segurança psicológica,
Voz do trabalhador. Aprendizagem organizacional. Introdução. A liderança no século XXI é atravessada por mudanças simultâneas no trabalho, na tecnologia, nas expectativas sociais e na regulação. A aceleração de fluxos informacionais, a intensificação do trabalho por metas, a consolidação de arranjos híbridos e a expansão de formas de controle mediadas por dados reconfiguraram a vida organizacional, ampliando ganhos de eficiência, mas também elevando riscos psicossociais, conflitos de interpretação e perdas de sentido coletivo. Em paralelo, diretrizes internacionais de saúde mental no trabalho reforçam que condições de gestão, cultura e relações têm papel determinante no adoecimento e no desempenho, deslocando a discussão do indivíduo para o modo como o trabalho é organizado e liderado. World Health Organization, International Labour Organization, 2022, World Health Organization, 2022, Maslach, Leiter, 2016. Nesse cenário, a comunicação deixa de ser apenas transmissão de informação para tornar-se prática estratégica de coordenação, construção de confiança e produção de inteligibilidade coletiva. A literatura de comunicação organizacional já indicava, desde formulações clássicas, que ruídos não são meramente falhas do emissor, mas efeitos de canais, contextos, expectativas e assimetrias de poder. Shannon, Weaver, 1949. Em ambientes complexos, comunicar é organizar. A linguagem constitui o próprio trabalho ao orientar prioridades, delimitar responsabilidades, autorizar decisões e viabilizar cooperação. Weick, 1995. Portanto, a qualidade da comunicação das lideranças torna-se variável crítica para a produtividade, qualidade do serviço, prevenção de incidentes e reputação institucional. Paralelamente, a escuta ativa emerge como competência essencial e frequentemente negligenciada. Escuta ativa não se reduz a ser simpático, nem a concordar com todas as demandas. Trata-se de um conjunto de microcomportamentos observáveis que permitem compreender com precisão o que o outro comunica, reconhecer implicações emocionais e responder de modo responsável, reduzindo interpretações precipitadas e reatividade. A escuta, como habilidade treinável, pode ser mensurada e relacionada a resultados. Drollinger, Comer, Warrington, 2006. Quando lideranças escutam com qualidade, abrem-se canais para a chamada voz do trabalhador, expressão traduzida de employee voice, isto é, a disposição de pessoas comunicarem riscos, erros, oportunidades e discordâncias de forma construtiva, condição importante para a aprendizagem organizacional. O problema de pesquisa que orienta este artigo é: de que modo práticas de comunicação avançada e escuta ativa, fundamentadas em evidências, influenciam segurança psicológica, confiança, aprendizagem e bem-estar em equipes contemporâneas. Segurança psicológica, tradução de psychological safety, refere-se à percepção compartilhada de que é possível se expressar sem medo de humilhação, retaliação ou punição por contribuir, questionar ou admitir falhas. Trata-se de um construto amplamente associado à aprendizagem e desempenho em equipe. Edmondson, 1999, Newman, Donohue, Eva, 2017, Frazier e colaboradores, 2017. O objetivo geral consiste em analisar criticamente a literatura recente sobre liderança, comunicação e escuta, articulando-a a fundamentos clássicos, e propor um modelo analítico aplicável a programas corporativos, com implicações para organizações públicas e privadas. Justifica-se o estudo pela evidência de que falhas comunicacionais continuam sendo causas recorrentes de conflitos, retrabalho e decisões incoerentes, enquanto ambientes de baixa segurança psicológica tendem a ocultar problemas até que se convertam em incidentes, adoecimentos ou crises de reputação. Além disso, a expansão de sistemas de monitoramento e gestão algorítmica, tradução de Algorithmic Management, isto é, a coordenação do trabalho por regras e métricas automatizadas, impõe desafios éticos e de confiança que exigem transparência comunicacional e escuta qualificada, especialmente em contextos de assimetria informacional. Kellogg, Valentine, Christine, 2020.
Como contribuição, este artigo integra achados de meta-análises e revisões sistemáticas, articula comunicação e escuta como competências técnicas e éticas, e propõe um ciclo de práticas que pode ser incorporado a rotinas de liderança e a trilhas de desenvolvimento. Ao fazê-lo, busca-se superar abordagens prescritivas sem base empírica, substituindo dicas por mecanismos e evidências. Desenvolvimento. Do ponto de vista metodológico, realizou-se uma revisão integrativa de literatura com síntese narrativa. Adotou-se recorte temporal prioritário de 2016 a 2025, com inclusão de obras clássicas indispensáveis para sustentação conceitual. O foco recaiu sobre publicações acadêmicas revisadas por pares, meta-análises, revisões sistemáticas e livros de editoras acadêmicas, contemplando temas de liderança, comunicação organizacional, escuta, segurança psicológica, trabalho remoto e bem-estar ocupacional. A opção por síntese narrativa se justifica pela heterogeneidade de delineamentos, medidas e contextos, permitindo comparar mecanismos e convergências, sem reduzir indevidamente fenômenos complexos a uma única métrica. Uma primeira camada teórica relevante é a distinção entre comunicação como transmissão e comunicação como construção de sentido. O modelo matemático clássico ajudou a compreender ruídos e limitações de canal, mas organizações não operam apenas por sinais, operam por interpretação, coordenação e legitimidade. Nesse ponto, a noção de sense-making, traduzida como construção de sentido, descreve como pessoas e equipes organizam experiências ambíguas em narrativas plausíveis para agir. Weick, 1995. Lideranças influenciam a construção de sentido ao enquadrar problemas, nomear prioridades, definir o que conta como evidência e estabelecer o que é aceitável discutir. Quando a liderança comunica de modo fragmentado, contraditório ou defensivo, cresce a ambiguidade, e a equipe tende a preencher lacunas com suposições, gerando boatos, polarização e perda de coesão. A comunicação avançada, neste artigo, é entendida como prática intencional, baseada em evidências, capaz de alinhar direção e, ao mesmo tempo, criar espaço para diálogo e correção de rota. Ela envolve clareza de expectativas, coerência entre discurso e ação, capacidade de explicitar critérios de decisão, e habilidade de traduzir objetivos estratégicos em tarefas inteligíveis no cotidiano. Essa definição evita reduzir comunicação à oratória. Em liderança, a efetividade comunicacional não depende apenas de falar bem, mas de estabilizar coordenação com o mínimo de energia desperdiçada em ruído, retrabalho e conflitos de interpretação. Uma segunda camada diz respeito à escuta como competência. Na tradição humanista, escutar de maneira profunda é condição para a relação de ajuda e mudança, ao permitir que o interlocutor se compreenda melhor e se engaje na solução. Rogers, 1951. Ao transpor essa noção para organizações, é necessário reconhecer que a relação de liderança é atravessada por poder, avaliação e consequências materiais. Por isso, escuta ativa no trabalho precisa ser descrita em termos comportamentais e éticos. Medidas como a Active Empathic Listening Scale, escala de escuta empática ativa, mostram que escutar envolve captar conteúdo, demonstrar interesse e responder de modo que o outro perceba compreensão e respeito. Drollinger, Comer, Warrington, 2006. Essa dimensão de percepção é crucial. Em contextos hierárquicos, não basta entender por dentro, é preciso demonstrar, pois a equipe avalia a confiabilidade do líder pelos sinais de reconhecimento e pela justiça do processo. Essa discussão se conecta à segurança psicológica. Estudos clássicos mostraram que equipes aprendem mais quando pessoas se sentem seguras para falar e admitir erros, o que amplia a detecção precoce de problemas e a melhoria contínua. Edmondson, 1999. Revisões recentes reforçam que segurança psicológica se relaciona a desempenho, engajamento e criatividade, com variações por contexto e tipo de tarefa. Newman, Donohue, Eva, 2017, Frazier e colaboradores, 2017. Um ponto central é que segurança psicológica não é ambiente sem conflito, mas clima em que conflitos podem ser tratados sem humilhação.
Logo, escuta ativa não elimina tensões, ela qualifica a forma de lidar com tensões, reduzindo escaladas destrutivas e convertendo divergências em aprendizagem. Na prática, a comunicação avançada e a escuta ativa constituem um par inseparável. A comunicação sem escuta tende ao autoritarismo ou à titralização, isto é, à emissão de mensagens que não se conectam ao trabalho real. A escuta sem comunicação clara tende à ambiguidade e à frustração, pois ouvir demandas sem explicitar critérios, limites e decisões cria expectativas irreais. O desafio contemporâneo é integrar direção com reciprocidade, liderar é decidir, mas decidir de modo compreensível, justificável e aberto a evidências. A literatura de liderança também sugere que diferentes estilos podem produzir resultados semelhantes quando compartilham mecanismos comunicacionais. Meta-análises indicam sobreposição entre vertentes como liderança autêntica, ética e servidora, sugerindo redundâncias conceituais e a necessidade de focar em comportamentos observáveis, incluindo padrões de comunicação e tratamento respeitoso. Banks e colaboradores, 2016, Roche e colaboradores, 2018. Nessa linha, propostas contemporâneas enfatizam humildade e qualidade relacional como fundamentos práticos, deslocando a liderança de heroísmo para a disciplina de relacionamento, abertura e confiança. Schein, 2018. Humildade, aqui, não é submissão, mas postura de aprendizado, reconhecimento de limites e disposição de revisar decisões diante de boas evidências. Esse enfoque ganha relevância com a intensificação do trabalho digital. Pesquisas sobre trabalho remoto durante a pandemia indicaram que eficácia no teletrabalho, tradução de telework, isto é, trabalho realizado fora das instalações tradicionais com apoio de tecnologias, depende de desenho do trabalho, clareza de papéis, coordenação e proteção de fronteiras entre vida pessoal e profissional. Wang e colaboradores, 2021. Em termos comunicacionais, cresce o risco de sobrecarga de mensagens, interpretações descontextualizadas e perda de sinais não verbais. Assim, a escuta ativa precisa incluir a capacidade de perguntar, checar entendimento e negociar ritmos de resposta, evitando que a velocidade do canal substitua a qualidade da coordenação. O contexto pandêmico também ampliou evidências de que crises expõem fragilidades pré-existentes na gestão e na cultura. Sínteses sobre o trabalho durante a pandemia apontaram efeitos sobre saúde mental, desigualdades e necessidade de práticas de apoio e coordenação mais humanas, com forte componente comunicacional. Naifin e colaboradores, 2021. Não se trata de suavizar metas, mas de alinhar exigência e suporte, princípio compatível com teorias de estresse ocupacional. O modelo de demandas e recursos do trabalho, tradução de Job Demands Resources, explica que demandas elevadas sem recursos adequados tendem a esgotamento, enquanto recursos como autonomia, apoio social e feedback de qualidade tendem a engajamento e proteção. Baker, Demerout, 2017, Maslach, Leiter, 2016. Comunicação avançada e escuta ativa funcionam como recursos organizacionais porque reduzem incerteza, permitem priorização e sinalizam reconhecimento. A dimensão ética e regulatória se torna incontornável quando a comunicação passa a envolver dados e monitoramento. A gestão algorítmica, ao mediar decisões por métricas automatizadas, pode aumentar eficiência, mas também opacidade e sensação de injustiça quando critérios não são compreendidos ou contestáveis. Kellogg, Valentini, Christine, 2020. Em organizações brasileiras, soma-se a exigência de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, frequentemente referida como LGPD, que regula tratamento de dados pessoais e requer transparência, finalidade e segurança. Brasil, 2018. Nesse contexto, comunicação avançada inclui explicar por que dados são coletados, como são usados, quem acessa, quais direitos existem e como contestar decisões. Escuta ativa, por sua vez, inclui acolher preocupações legítimas sem estigmatizar quem questiona. A ausência de diálogo tende a gerar resistência silenciosa, rotatividade e deterioração de confiança. Também é necessário considerar que comunicação e escuta não são boas
Em abstrato, elas dependem de capacidade de autorregulação emocional, julgamento e competência social. Evidências sobre inteligência emocional, entendida como capacidade de perceber, compreender e gerenciar emoções em si e nos outros, indicam associações com atitudes no trabalho e com relações interpessoais, embora com variações metodológicas e riscos de inflacionamento conceitual. Meta-análises sugerem relação positiva entre inteligência emocional e atitudes como satisfação e comprometimento, o que reforça a importância de formar lideranças para reconhecer emoções sem confundir empatia com permissividade. Miao, Humphrey, Qian, 2017. Nesse ponto, a escuta ativa pode ser entendida como prática concreta que operacionaliza parte dessas capacidades, ao transformar percepção em ação comunicacional observável. Do ponto de vista da aprendizagem organizacional, a literatura clássica já indicava que organizações aprendem quando conseguem transformar erros em informação, e informação em mudança de rotinas, o que exige abertura para questionar pressupostos. Argyris, Sean, 1978. Em ambientes punitivos, erros tendem a ser escondidos, e a aprendizagem se torna lenta e cara. Pesquisas recentes sobre segurança psicológica mostram que, quando pessoas podem falar, a organização acessa dados do trabalho real, isto é, informações que normalmente não aparecem em relatórios formais, mas determinam qualidade e segurança. Nessa lógica, comunicar bem e escutar bem não são competências de relacionamento, mas competências de inteligência organizacional. Para orientar a aplicação prática, propõe-se um modelo analítico em 4 movimentos interdependentes, concebidos como ciclo. O primeiro movimento é o preparo comunicacional, no qual a liderança explicita propósito, critérios e limites antes de reuniões, decisões ou mudanças, reduzindo ambiguidade e prevenindo interpretações competitivas. O segundo movimento é a escuta ativa propriamente dita, com foco em perguntas de checagem, síntese do entendimento e validação do que foi ouvido, inclusive quando não haverá concordância. O terceiro movimento é a devolutiva estruturada, termo que traduz feedback, isto é, retorno organizado sobre desempenho, expectativas e próximos passos, com linguagem específica e baseada em evidências, evitando julgamentos globais e humilhação. O quarto movimento é a aprendizagem coletiva, em que decisões e eventos relevantes são revisados para extrair lições e ajustar processos. Aqui cabe a tradução de After Action Review como revisão pós-ação, isto é, conversa estruturada para entender o que se pretendia fazer, o que ocorreu, por que ocorreu e o que mudar. A força do modelo reside em deslocar a comunicação de evento para rotina. Quando a comunicação é episódica, a organização depende de carisma e improviso; quando é rotineira, torna-se previsível, auditável e treinável. Isso permite avaliar a maturidade comunicacional por sinais qualitativos, como consistência de critérios, estabilidade de acordos, tempo gasto com retrabalho, qualidade de registros de decisão, volume e qualidade de contribuições espontâneas em reuniões, e redução de conflitos repetitivos sobre os mesmos temas. Ainda que tais indicadores não sejam tabelados aqui, podem ser operacionalizados em projetos de desenvolvimento com acompanhamento longitudinal. Em organizações públicas, a aplicabilidade se expressa na melhora da qualidade do serviço ao cidadão, na redução de falhas por ruído intersetorial e no fortalecimento de ambientes em que profissionais possam sinalizar riscos e ineficiências sem medo. Em organizações privadas, observa-se impacto em inovação, velocidade de execução e retenção de talentos, especialmente em mercados em que reputação e experiência do trabalhador influenciam competitividade. Em ambos os casos, comunicação avançada e escuta ativa também funcionam como tecnologia social de integridade, ampliam transparência, reduzem arbitrariedades e favorecem justiça processual, elemento central para a confiança. Embora os achados sejam convergentes, há limitações. A literatura revisada apresenta heterogeneidade de medidas de escuta e de comunicação, e parte dos estudos utiliza delineamentos transversais, com risco de inferências causais indevidas.
Além disso, contextos culturais influenciam normas de fala, discordância e hierarquia, o que recomenda cautela ao generalizar resultados. Por isso, pesquisas futuras devem investir em desenhos longitudinais, intervenções com grupos controle, medidas multimétodo e recortes no contexto latino-americano, integrando indicadores de saúde mental e desempenho de serviço, World Health Organization, 2022, Baker, Demerout, 2017. Ainda assim, a convergência entre revisões sistemáticas sobre segurança psicológica e evidências sobre trabalho remoto e bem-estar aponta que rotinas de comunicação e escuta não são periféricas, mas estruturais para liderar nos novos tempos. Conclusão. Conclui-se que liderança forjada para o século XXI depende menos de carisma e mais de disciplina comunicacional baseada em evidências. A comunicação avançada, entendida como clareza de propósito, coerência, transparência de critérios e capacidade de produzir coordenação, constitui condição de eficiência e integridade em ambientes complexos. A escuta ativa, compreendida como atenção, compreensão, validação e resposta responsável, opera como mecanismo que transforma a comunicação em aprendizagem, ao ampliar voz do trabalhador e fortalecer segurança psicológica. A literatura revisada indica que, quando pessoas se sentem seguras para falar, a organização acessa informações críticas sobre riscos, erros e oportunidades, reduzindo custos invisíveis de silêncio, retrabalho e conflitos crônicos. Do ponto de vista teóricos, o artigo reforça a necessidade de tratar comunicação e escuta como mecanismos centrais em modelos de liderança, evitando redundâncias conceituais que obscurecem comportamentos observáveis. Do ponto de vista prático, o modelo em 4 movimentos proposto oferece linguagem e lógica de implementação para programas corporativos, integrando preparo comunicacional, escuta ativa, devolutiva estruturada e aprendizagem coletiva. Em termos éticos e regulatórios, argumenta-se que a expansão do uso de dados e tecnologias de monitoramento exige comunicação transparente e escuta qualificada, sob pena de erosão de confiança e aumento de risco institucional, particularmente em ambientes regulados por proteção de dados. Recomenda-se que organizações públicas e privadas incorporem rotinas de escuta e diálogo em seus sistemas de gestão, com avaliação periódica de indicadores de coordenação e clima, e que pesquisas futuras testem, por meio de intervenções e estudos longitudinais, mecanismos causais e impactos sobre saúde mental, produtividade e qualidade do serviço. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências: 1. Argyris, C. Sean, D. A. Organizational Learning, A Theory of Action Perspective. Reading, Edison Wesley, 1978. 2. Baker, A. B. Demerout, E. Job Demands Resources Theory, Taking Stock and Looking Forward. Journal of Occupational Health Psychology, Washington, V. 22, número 3, p. 273 a 285, 2017. DOI: 10,1037, OCP 00000056. 3. Banks, G. C. MCC Auley, K. D. Gardner, W. L. Guler, C. E. A Meta-Analytic Review of Authentic and Transformational Leadership, A Test for Redundancy. The Leadership Quarterly, Amsterdã, V. 27, número 4, p. 634 a 652, 2016. DOI: 10,1016, J. Leaqua, 2016,02, 006. 4. Bandura, A. Social Learning Theory. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1977. 5. Bayes, B. M. Riddle, R. E. Transformational Leadership. 2. Ed. Marrua, Lawrence Elbaum, 2006. 6. Brasil. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.
dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Diário Oficial da União, Seção 1, Brasília, 15 de agosto. 2018. 7. Deci, E. L. Olafsen, A. H. Ryan, R. M. Self-Determination Theory in Work Organizations, The State of a Science. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, Palo Alto, V. 4, p. 19 a 43, 2017. dói. 10,1146, Anoreviorg Psyche 032516-113108. 8. Drollinger, T. Comer, L. B. Warrington, P. T. Development and Validation of the Active Empathic Listening Scale. Psychology e Marketing, Hoboken, V. 23, número 2, p. 161 a 180, 2006. dói. 10,1002, Mar, 20.105. 9. Edmondson, A. C. Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. Administrative Science Quarterly, Itaca, V. 44, número 2, p. 350 a 383, 1999. dói. 10,2307, 2.666.999. 10. Edmondson, A. C. The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, Wiley, 2018. 11. Edmondson, A. C. Right Kind of Wrong, The Science of Failing Well. New York, Atria Books, 2023. 12. Eva, N. Robin, M. Sendijaya, S. Van Dierendonck, D. Liden, R. C. Servant Leadership, A Systematic Review and Call for Future Research. The Leadership Quarterly, Amsterdã, V. 30, número 1, p. 111 a 132, 2019. dói. 10,1016, J. Leaqua, 2019,101381. 13. Frazier, M. L. Feinschmidt, S. Klinger, R. L. Pesachikhan, A. Vracheva, V. Psychological Safety, A Meta-Analytic Review and Extension. Personnel Psychology, Hoboken, V. 70, número 1, p. 113 a 165, 2017. dói. 10,111, PEPs, 12.183. 14. Roche, J. E. Bomer, W. H. Dulebon, J. H. U. D. Do Ethical, Authentic, and Servant Leadership Explain Variance Above and Beyond Transformational Leadership. A Meta-Analysis. Journal of Management, Thousand Oaks, V. 44, número 2, p. 501 a 529, 2018. dói. 10,177, 0149206316666461. 15. International Labour Organization. Working from Home, From Invisibility to Decent Work. Geneva, International Labour Organization, 2021. 16. International Organization for Standardization, ISO 45003 para 2021. Occupational Health and Safety Management, Psychological Health and Safety at Work, Guidelines for Managing Psychosocial Risks. Geneva, International Organization for Standardization, 2021. 17. Kellogg, K. C. Valentine, M. A. Christine, A. Algorithms at Work, The New Contested Terrain of Control. Academy of Management Annals, New York, V. 14, número 1, p. 366 a 410, 2020. dói. 10,5465, Annals, 2018,0174. 18. Kluger, A. N. Denise, A.
The Effects of Feedback Interventions on Performance, a Historical Review, a Meta-Analysis, and a Preliminary Feedback Intervention Theory. Psychological Bulletin, Washington, v. 119, número 2, p. 254 a 284, 1996. dói. 10,1037033-2.909.119, 2254. 19. Knifing, K. M. Narayanan, J. Ansel, F. Antonakis, J. Ashford, S. P. Baker, A. B. Bamberger, P. Bapuji, H. Bave, D. P. Choi, V. K. Creare, S. J. Demerout, E. Flynn, F. J. Gelfand, M. J. Greer, L. L. Jones, G. Kezibar, S. Klein, P. G. Lee, S. Y. Osselic, H. Petriglieri, J. L. Rothbard, N. P. Rudolph, C. W. Shaw, J. D. Cirola, N. Vanberg, C. R. Willans, A. Wilmot, M. P. VUGT, M. Van. COVID-19 and the Workplace, Implications, Issues, and Insights for Future Research and Action. American Psychologist, Washington, v. 76, número 1, p. 63 a 77, 2021. dói. 10,1037 AMP00000716. 20. McNamara, J. Organizational Listening, The Missing Essential in Public Communication. New York, Peter Lang, 2016. 21. Maslach, C. Leiter, M. P. Understanding the Burnout Experience, Recent Research and its Implications for Psychiatry. World Psychiatry, Hoboken, v. 15, número 2, p. 103 a 111, 2016. dói. 10,1002, WPS, 20.311. 22. Miao, C. Humphrey, R. H. Kian, S. A Meta-Analysis of Emotional Intelligence and Work Attitudes. Journal of Occupational and Organizational Psychology, Hoboken, v. 90, número 2, p. 177 a 202, 2017. dói. 10,111, JUP, 12.167. 23. Newman, A. Donohue, R. Eva, N. Psychological Safety, A Systematic Review of the Literature. Human Resource Management Review, Amsterdã, v. 27, número 3, p. 521 a 535, 2017. dói. 10,1016/J.HRMR, 2017,01001. 24. Parker, S. K. Morgeson, F. P. Jones, G. 100 Years of Work Design Research, Looking Back and Looking Forward. Academy of Management Annals, New York, v. 11, número 2, p. 403 a 448, 2017. dói. 10,5465, Annals, 2015,0056. 25. Randell, A. E. Galvin, B. M. Shore, L. M. Erhardt, K. H. Chung, B. G. Jin, M. A. Kedarnath, U. Inclusive Leadership, Realizing Positive Outcomes through Belongingness and Being Valued for Uniqueness. Human Resource Management Review, Amsterdã, v. 28, número 2, p. 190 a 203, 2018. dói. 10,1016/J.HRMR, 2017,07002. 26. Rogers, C. R. Client-Centered Therapy, Its Current Practice, Implications and Theory. Boston, Houghton Mifflin, 1951.
27. Shine, Shine, P.A. Humble Leadership, The Power of Relationships, Openness, and Trust. Oakland, Berrett Kohler, 2018. 28. Shannon, C.E. Weaver, W. The Mathematical Theory of Communication. Urbana, University of Illinois Press, 1949. 29. Tourish, D. The Triumph of Nonsense in Management Studies. Oxford, Oxford University Press, 2020. 30. Wang, B. Liu, Y. Qian, J. Parker, S. K. Achieving Effective Remote Working During the COVID-19 Pandemic, A Work Design Perspective. Applied Psychology, Hoboken, V. 70, número 1, p. 16 a 59, 2021. DOI, 10,111, EPS, 12.290. 31. Vaik, K. E. Sensemaking in Organizations. Thousand Oaks, Sage, 1995. 32. Welch, M. Jackson, P. R. Rethinking Internal Communication, a Stakeholder Approach. Corporate Communications, a International Journal, Bradford, V. 12, número 2, p. 177 a 198, 2007. DOI, 10,1108, 13.533.280.710.744.847. 33. World Health Organization. World Mental Health Report, Transforming Mental Health for All. Geneva, World Health Organization, 2022. 34. World Health Organization, International Labour Organization. Mental Health at Work, Policy Brief. Geneva, World Health Organization, International Labour Organization, 2022. 35. YUKL, G. Leadership in Organizations. 9. ed. New York, Pearson, 2019. Hashtag Estudando como ou sempre aprendendo como nunca.